Olá, nono ano! Vamos dar continuidade à correção dos exercícios do capítulo 10 e hoje vamos fazer os exercícios da página 152 e página 153, tá? Que tratam sobre as leis do seno, lei do cosseno e o cálculo de área de um triângulo qualquer, sabendo apenas seus lados e um de seus ângulos internos, tá? Então, primeiro exercício, que é o exercício 12, da página 152, a gente quer, na verdade, marcar, a questão pede para a gente marcar a alternativa que nos dá a expressão da lei dos senos. Então, a gente viu, né, em aula que a lei dos senos nos dá, né, a igualdade de quocientes de uma razão, né, onde a razão ela é formada por um lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, tá? Então, a gente tem essa igualdade. Então, a alternativa que nos dá essa expressão correta é a alternativa A, que nos dá o quê? O lado y tem que estar sobre o seno do ângulo oposto ao lado y. E o ângulo oposto ao lado y é o ângulo A. Então, tem que ser y sobre seno de A, que é o que está aqui expresso. Também, em relação a Z, o ângulo oposto a Z é o ângulo B. Então, nós temos que ter Z sobre o seno de B. E o ângulo oposto ao lado X é o ângulo C. Então, nós temos que ter X sobre o seno do ângulo C. Então, a alternativa A é a alternativa correta na questão 12. Então, vamos avançar agora para a questão 13 para aplicar a lei dos senos, tá? A gente tem aqui um triângulo que está inscrito em uma circunferência de raio 10 centímetros, tá? E o menor de seus ângulos internos, o menor dos ângulos internos dessa circunferência, desse triângulo, mede 30 graus. Então, determine a medida do menor lado desse triângulo. Então, a gente já viu, né, que a lei dos senos nos dá a igualdade das razões de um lado pelo seno do ângulo oposto a esse lado. E aí a gente viu em sala também que essa igualdade de quocientes, quando a gente tem um triângulo inscrito em uma circunferência, isso é igual ao dobro do raio da circunferência. Então, a gente vai utilizar essa expressão, tá? E a gente sabe também que o menor lado, ele vai ser oposto, ele vai se opor ao menor ângulo, tá? Então, se eu chamar aqui o menor lado nesse triângulo aqui, vai estar oposto ao menor ângulo, que é de 30 graus. Então, a gente vai ter o lado que a gente quer descobrir, que eu vou chamar de x. X, ele se opõe ao ângulo de 30 graus, porque é o menor ângulo desse triângulo. Então, a gente tem que x sobre o seno de 30 tem que ser igual a o dobro do raio, tá? Então, isso implica aqui x sobre, qual é o seno de 30? Vamos relembrar a tabelinha que a gente viu nas nossas últimas aulas. Seno de 30 é 1 sobre 2 ou 0,5, tá? Seno de 30 é meio. Então, isso é igual a 2 vezes 10. Então, x sobre 0,5 é igual a 20. Então, x vai ser igual a 20 vezes 0,5, que é igual a 10. Então, o menor lado desse triângulo mede 10 centímetros. Então, o menor lado é igual ao raio da circunferência, certo? E vamos avançar agora para a questão 14, onde pede para determinar o valor de x, sabendo o valor de dois lados opostos a x, os outros dois lados do triângulo, e o ângulo oposto a x. Então, a gente tem essas informações e queremos descobrir o valor de x. Então, a gente pode aplicar aqui a lei dos cossenos, certo? Onde a gente viu que o quadrado do lado que a gente quer descobrir é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o produto o dobro, né? O produto entre esses dois lados,
vezes o cosseno do ângulo que se opõe a esse lado, tá? Então, se a gente... O dobro do produto, na verdade. Então, se a gente quer descobrir o valor de x, a gente tem pela lei dos cossenos, lei dos cossenos, que x ao quadrado, então, o quadrado desse lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Se fosse um triângulo retângulo, a gente pararia aqui, né? Que seria o teorema de Pitágoras. E se x fosse a hipotenusa, claro, do triângulo. Menos 2 vezes o produto dos outros dois lados. Então, 2 vezes 3 vezes 7 vezes o cosseno do ângulo que se opõe a x, que nesse caso é 60 graus. Então, vamos resolver essa equação para descobrir o valor de x. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 7 ao quadrado, 49, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42, vezes cosseno de 60. Então, relembrando a tabelinha, cosseno de 60 é igual ao seno de 30, porque eles são ângulos complementares, certo? Então, cosseno de 60 também é 0,5, também é meio. Então, x quadrado é igual a 49 mais 9, 58, menos 42 vezes 0,5, 21, tá? Então, x ao quadrado vai ser igual a 58 menos 21, que é igual a 37. Logo, x é raiz de 37, que não é inteiro, né? Então, a gente pode deixar o resultado dessa forma. 37 é um número primo, então não tem como a gente simplificar mais, então é raiz de 37 mesmo, tá? E para finalizar, vamos fazer a questão 15, que trata sobre a área de um triângulo, tá? Sabendo 2 de seus lados e um de seus ângulos internos, que é formado por esses lados, tá? Como a gente não sabe a altura desse triângulo aqui, mas se a gente sabe os dois de seus lados e o ângulo que está entre esse lado, a gente tem como determinar, né, a área do triângulo, como já vimos em sala. Então, a área vai ser dada pelo produto desses lados, vezes o seno do ângulo, dividido por 2, tá? Então, vai ficar 4 vezes 5 raiz de 3, vezes seno de 60, tudo isso dividido por 2. Então, a área é igual. A gente já pode simplificar aqui, né? 4 por 2 dá 2, então vai ficar 2 vezes 5 raiz de 3, vezes seno de 60, relembrando a tabelinha, exatamente, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, o 2 ele pode simplificar com o 2 do denominador, então vai ficar 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, é raiz de 9, que é 3, certo? Então, vai ficar 5 vezes 3, que é igual a 15 metros ao quadrado. 15 metros quadrados. E assim, a gente finaliza mais uma correção. E finalizamos o capítulo 10. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.